Você já se perguntou como lidaria se uma situação financeira inesperada surgisse na sua vida? Imagina só, um problema médico sem aviso, um reparo urgente na casa ou até a perda do seu emprego. Nesses momentos, contar com uma reserva de emergência pode ser o diferencial entre manter a calma ou entrar em pânico. Esse fundo é nosso seguro pessoal contra os imprevistos da vida, aquele valor que a gente mantém guardado para garantir que podemos enfrentar desafios sem desestabilizar completamente as nossas finanças, sem comprometer os nossos objetivos de longo prazo. A reserva de emergência é fundamental para qualquer pessoa que deseja manter a sua estabilidade financeira frente aos altos e baixos da vida. Os investidores de sucesso são unânimes em afirmar a importância de ter uma quantia reservada para essas situações. Mas você sabe quanto deve ter de reserva de emergência? Quanto poupar para montar uma? Ou como organizar as suas finanças para começar a acumular esse montante? Bom, antes de mais nada, meu nome é André Fogaça, eu sou sócio da Guinvest e eu estou aqui para ajudar você a alcançar a sua liberdade financeira. Então já dá um like nesse vídeo e também segue aqui o nosso canal para mais vídeos de conteúdo como esse. Bom, então vamos lá, vamos responder essas perguntas. E para a gente responder essas perguntas, precisamos definir o que é uma reserva de emergência. Olha só, a reserva de emergência é como um paraquedas financeiro. Uma segurança que você tem para os momentos em que a vida decide jogar algumas surpresas não tão agradáveis no seu caminho. Seja um carro quebrado, uma conta médica inesperada ou até mesmo uma mudança repentina no emprego. Essa reserva, ela está lá para te ajudar a aterrissar suavemente. A ideia por trás da reserva de emergência é muito simples. É uma quantia de dinheiro que você guarda e não toca a não ser que seja realmente necessário. Essa grana é como um colchão de segurança que cobre as suas despesas essenciais por um período determinado. Isso dá a você tempo suficiente para respirar, pensar e agir sem o desespero de ver as suas finanças afundarem, sem mudar drasticamente seu padrão de vida. Mas vamos ser sinceros aqui. Ter essa reserva não é só sobre cobrir despesas inesperadas. É também sobre trazer paz de espírito. É sobre deitar no travesseiro e ter uma noite de sono tranquila. Saber que você tem uma reserva para emergências faz uma diferença enorme na forma como você encara a vida e as suas incertezas. Não é só um valor guardado. É liberdade para tomar decisões sem o peso da ansiedade financeira. Uma ansiedade que pode levar a decisões equivocadas, agravando ainda mais a situação. Agora, com essa base sobre o que é e para que serve a reserva de emergência, talvez você possa estar se perguntando: quanto é que eu devo ter de reserva de emergência? E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Quando a gente fala sobre quanto deve ser a nossa reserva de emergência, a regra de ouro é ter o suficiente para cobrir de 3 a 6 meses das suas despesas essenciais. No entanto, esse número é bastante pessoal e varia de pessoa para pessoa. Isso significa que se algo inesperado acontecer, como perder o emprego ou enfrentar uma despesa médica grande, você não vai precisar se preocupar imediatamente com dinheiro. Vamos pensar junto aqui. O primeiro passo é você listar as suas despesas fixas mensais. Isso inclui aluguel ou prestação da casa, contas de água, luz, internet, gastos com alimentação, transporte, escola das crianças e tudo aquilo que é essencial para você viver sem grandes apertos. Suponha que, somando tudo, você gaste, digamos, R$25 mil por mês. Para ter uma reserva de emergência que cubra 3 meses, você vai precisar de R$75 mil. Se você quiser se proteger por 6 meses, esse valor sobe para R$150 mil. Agora, se você é do tipo que prefere jogar seguro e quer mais tranquilidade, pode pensar em cobrir até 12 meses. Isso daria R$300 mil no nosso exemplo. Claro, isso é bastante conservador, mas cada pessoa tem o seu próprio nível de conforto e segurança. O caso de um profissional autônomo, como um médico, é diferente de um servidor público, por exemplo. Por isso que essa quantia só você vai saber dizer qual é exatamente.
E agora eu vou te mostrar como organizar suas finanças para começar a juntar essa reserva. Você vai ver que com um pouco de planejamento e disciplina é totalmente possível montar um fundo de emergência que te deixe dormir tranquilo. Bom, organizar as finanças para começar uma reserva de emergência pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas eu vou te mostrar que é mais simples do que parece. Primeiro, vamos falar sobre como identificar e registrar as suas despesas, sejam elas fixas ou variáveis. Depois eu vou te dar algumas dicas para guardar todo mês e definir metas financeiras. Então, a dica número 1 é a seguinte: identificar despesas fixas e variáveis. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é saber exatamente para onde está indo o seu dinheiro. As despesas fixas são aquelas que não mudam mês a mês. Como eu já mencionei antes, o aluguel, financiamento da casa ou do carro, plano de saúde, mensalidade da escola das crianças, condomínio, conta de internet, por aí vai. Já as despesas variáveis são aquelas que podem mudar, como contas de consumo, água e luz, gasto no supermercado e aquela janta com a família no final de semana. Para não perder o controle, você deve anotar tudo no primeiro momento, mas cuidado para não se perder nos detalhes. Os grandes números são os mais relevantes aqui nesse caso. Hoje em dia, existem apps que te ajudam a fazer esse controle. Mas se você é do tipo que gosta do bom e velho papel e caneta, um caderninho de anotações já vai resolver o seu problema. O importante é você ter clareza de quanto e como que você está gastando esse seu dinheiro. Dica número 2, você priorizar uma poupança mensal. Agora que você tem uma visão clara dos seus gastos, é hora de você priorizar uma poupança. E aqui eu me refiro à economia mensal que você precisa fazer. Antes de pensar em comprar aquele item de desejo ou sair para jantar fora, pergunte a si mesmo: isso realmente é necessário agora nesse momento? Lembre-se que se você está buscando montar uma reserva, você precisa direcionar os seus recursos para isso nesse primeiro momento. Toda vez que você opta por economizar em vez de gastar, você está a um passo mais próximo de construir a sua reserva de emergência. Considere, então, estabelecer um fundo de poupança automático. Essa é uma dica importante. Isso significa que assim que o seu salário ou a sua renda cai na conta, uma parte dela deve ser direcionada automaticamente para uma conta separada, destinada à reserva de emergência. E você deve tratar essa poupança como uma despesa fixa, tão importante como qualquer outra. E olha só, depois de montada, você pode parar de direcionar os recursos para lá. Dica número 3. Define metas. Antes de começar a juntar dinheiro para a reserva de emergência, defina bem as suas metas financeiras. Quanto você quer ter na sua reserva? Por quanto tempo você pretende juntar esse dinheiro? Pense sobre essas questões. Essas respostas vão te ajudar a traçar um plano realista e sustentável. Eu diria que um bom começo é tentar guardar pelo menos 10% da sua renda mensal. Mas se puder poupar mais, melhor. Pelo menos até atingir a meta. Depois você pode relaxar e usar esse valor na sua carteira de investimentos de longo prazo. Se isso parecer muito agora, nesse momento, comece com menos, mas você tem que começar a fazer essa reserva. O importante é criar o hábito de poupar. Por exemplo, digamos que você ganhe R$30 mil por mês e você quer montar uma reserva de 3 meses. Nesse caso, se você estiver começando do zero a sua reserva e guardar 5 mil por mês, em 18 meses você junta os 90 mil da reserva de emergência. Como você já é investidor, esse plano pode ser ainda mais simples, porque basta você realocar um capital que você já tem para a finalidade da reserva de emergência. Bom, agora vamos falar sobre as opções de investimento para sua reserva de emergência. Quando a gente fala em onde investir a nossa reserva de emergência, a gente precisa pensar em segurança e liquidez. Essas são as variáveis mais importantes aqui. Afinal, você quer que o seu dinheiro esteja disponível e intacto quando você precisar dele, certo? Então eu vou te contar um pouco sobre as opções que eu considero mais adequadas e as vantagens e desvantagens de cada uma delas. A primeira delas é o Tesouro Selic. Esse é um dos meus favoritos para a reserva de emergência. Ele é um título público pós-fixado e por isso ele tem um risco muito baixo. O grande trunfo dele aqui é que ele segue a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia.
Isso significa que enquanto o dinheiro está investido, ele rende diariamente com base na taxa mais importante do mercado. A liquidez é D+1, então você pode resgatar o seu dinheiro a qualquer momento e ele cai na sua conta no dia útil seguinte. A desvantagem, bom, a incidência do imposto de renda sobre os rendimentos, mas ainda assim ele costuma ser mais vantajoso que a caderneta de poupança. A próxima opção são os CDBs, os famosos CDBs, os certificados de depósito bancário, que também são uma boa pedida nesse caso, tá? Eles são emitidos por bancos e muitos deles oferecem liquidez diária, ou seja, você pode sacar o seu dinheiro quando precisar, sem perdas. A vantagem é que muitos CDBs rendem 100% do CDI ou até mais, dependendo do banco. E aqui cabe um alerta de quem tem experiência de 20 anos como investidor. Priorize os grandes bancos, ok? O risco de escolher bancos menores para ganhar alguns centavos a mais não compensa. E além disso, eles são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, até R$250 mil por CPF e instituição financeira, o que traz uma camada extra de segurança. A desvantagem aqui é a mesma do Tesouro Selic, que é o imposto de renda sobre os rendimentos. Depois nós temos uma próxima alternativa que são os fundos de renda fixa. Então, outra opção são os fundos de renda fixa, especialmente os fundos DI, que acompanham o CDI. Eles são os fundos mais simples do mercado, aqueles em que o gestor investe somente em títulos públicos do governo. A vantagem é a diversificação automática, porque o gestor do fundo investe em vários títulos para você. Além disso, muitos desses fundos têm liquidez diária, o que é ótimo, e é o que a gente quer aqui. Porém, eles costumam ter taxas de administração e, em alguns casos, de performance, que podem reduzir um pouco a sua rentabilidade. A boa notícia é que não é difícil encontrar fundos DI com taxa zero ou próximo disso. Outra desvantagem é que eles não são cobertos pelo FGC, então é importante você escolher fundos de instituições confiáveis. Cada uma dessas opções tem os seus prós e contras, mas o mais importante é que todas oferecem a segurança e a liquidez que você precisa para sua reserva de emergência. Agora vamos falar sobre quando usar a sua reserva de emergência. Você vai descobrir que nem todo gasto inesperado justifica você ir lá quebrar o cofrinho. Então olha só, vamos ver o seguinte, imagina que você está tranquilo na sua casa e de repente a geladeira começa a fazer um barulho estranho e para de funcionar. Você verifica e descobre que o conserto vai custar R$800. Mas sem geladeira você não pode manter os alimentos. Então essa é a hora exata de você usar a sua reserva de emergência para não ficar sem um eletrodoméstico essencial e evitar gastos extras com alimentação fora de casa, por exemplo. Por isso, use a sua reserva sem culpa e vida que segue. Imagine que você está seguindo a sua rotina normalmente e, de repente, você sente uma dor aguda que não pode ser ignorada. Após uma consulta médica, você descobre que precisa de uma cirurgia emergencial, que o plano de saúde não cobre. E o custo dessa operação e da recuperação é estimado em R$12 mil, um valor que não estava no seu orçamento mensal. Nesse momento crítico, a reserva de emergência é essencial para cobrir esses gastos médicos sem comprometer a sua estabilidade financeira. A reserva de emergência aqui funciona como um salva-vidas, evitando que você precise recorrer a empréstimos ou resgates da sua carteira de investimentos de longo prazo. A chave aqui é entender que a reserva é para crises e não para desejos passageiros. Veja que ela não deve ser usada para pagar a viagem de férias da família e muito menos para atender um desejo de consumo de algo sem grande importância. Porque o dia que a emergência surgir, você vai agradecer por ter a sua reserva lá prontinha para te atender. Ela é a sua garantia para não entrar em dívidas em momentos inesperados. E eu reforço, ela é o colchão de proteção para que você não mexa na sua carteira de longo prazo. Porque a sua carteira de investimentos precisa ser preservada a todo custo se você realmente deseja alcançar os seus objetivos. E para finalizar, talvez você possa estar se perguntando sobre o que fazer para repor a reserva
depois que precisou usar? A resposta é muito simples. Você volta a repor os valores gradativamente conforme foi explicado no tópico anterior. Bom, chegamos ao final do nosso bate-papo sobre reserva de emergência e eu realmente espero que você tenha captado a essência do que a gente está discutindo aqui. Ter uma reserva é mais do que um simples passo na sua jornada financeira. É uma rede de segurança que te dá liberdade e paz de espírito para enfrentar os imprevistos da vida sem desespero. Lembra quando a gente falou sobre as situações em que essa reserva se torna indispensável? Pois é, você nunca sabe quando você vai precisar dela. Pode ser um problema de saúde, uma troca de emprego inesperada, ou até aquele conserto urgente em casa. A ideia é que, com esse dinheiro guardado, você não precise entrar em dívidas ou fazer escolhas financeiras apressadas, que podem custar muito mais caro no longo prazo. Agora, eu quero te encorajar a dar esse passo se você ainda não deu. Comece pequeno, se necessário, mas comece. Organize suas finanças, defina quanto você precisa guardar e escolha os investimentos certos para sua reserva de emergência. Se você já tem uma, que tal você dar uma revisada nela? Bom, verifique se ela ainda atende às suas necessidades atuais, porque, afinal, a vida acaba mudando com o tempo e as suas finanças também mudam. E acredite, ter essa reserva vai te permitir respirar mais aliviado e viver com menos estresse financeiro. Se você precisa de ajuda para definir a sua reserva de emergência, eu te convido a conversar com um dos nossos consultores aqui da GameInvest Wealth. Eles podem te orientar na montagem dessa reserva ao mesmo tempo que te ajudam no seu plano de investimento de longo prazo, garantindo que você esteja no caminho certo para atingir os seus objetivos. Então, não perca essa chance de aprimorar os seus investimentos com o apoio de um especialista. É só clicar no link da descrição, preencher o formulário e aguardar o nosso contato para realizar o agendamento da conversa. Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima.